Cada um de nós nessa noite, amém? Depois desse louvor abençoado, desse momento de louvor, vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3, dos versículos 13 ao 14. Filipenses 3, 13 ao 14. Amém? Filipenses 3, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Está assim escrita a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar neste momento. Pedir que o Senhor esteja no controle. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor colocamos as nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Possamos ouvir a Tua voz neste lugar, meu Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que vai ser ministrada em nossas vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor, Deus, usa-me, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Pai. Não seja aquilo que eu quero, mas seja aquilo que o Senhor quer, meu Pai, de acordo com as nossas necessidades nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nessa noite, o tema que eu dei essa mensagem é deixando o passado para trás e prosseguindo para as coisas que estão adiante. Quando nós estamos no final do ano, nós começamos a fazer uma análise de tudo aquilo que nós vivemos durante o ano. Começamos a analisar as coisas que aconteceram, se foram de acordo com os nossos planos, de acordo com os nossos projetos, se realmente nós vivemos aquilo que nós queríamos viver ou se deu errado. Geralmente no final do ano, para quem não produziu, para quem não fez aquilo que queria ter feito, dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus planos, bate uma grande frustração, porque ela olha para trás e vê que tudo aquilo que ela não queria que se repetisse aconteceu da mesma maneira. Então, todos nós queríamos ver um ano diferente do que nós vivemos no ano passado. Mas, quando olhamos a realidade, talvez não aconteceu da maneira que nós queríamos. Então, nós nos questionamos, será que o próximo ano vai ser diferente? Será que eu vou viver os meus sonhos, os meus projetos? Então ficamos com essa indagação, será que vai se repetir ou será que viveremos uma nova história? Viveremos uma nova vida? E aí, irmãos, este texto, ele traz algumas revelações para a nossa vida, e a palavra fala que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando nós estamos diante de iniciar uma nova caminhada, um novo ano, nós projetamos, nós sonhamos, nós colocamos diante de Deus, mas corre-se o risco de ficar um sentimento de que não pode ser, que não vai ser diferente. Nós deixamos que o passado ele influencie as nossas decisões. Aqui Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram.
O que importa, irmãos, não é o que você viveu no passado, mas o que você vai viver a partir de agora. A construção da sua vida depende de como você vai proceder a partir daqui. A partir desse momento, como que você vai caminhar, como que você vai fazer. Tem um ditado que fala que águas passadas não move moinho. Não adianta mais eu olhar para o ano de 2025 e ver aquilo que eu deixei de fazer. Mas o que importa agora é o que eu vou fazer a partir de agora. O passado, irmãos, infelizmente, ele prende algumas pessoas que estão presas no passado e não estão mais deu errado, não deu certo, teve uma decepção, teve um momento de decepção. Então essa pessoa ela fica presa ao passado e esquece de viver o futuro. Não é que nós cometemos os mesmos erros no passado, que nós cometeremos os mesmos erros no futuro. O passado ele tem um poder de nos ensinar aquilo que nós fizemos de errado, e a partir dali nós consertarmos a nossa vida. A partir daquele momento nós buscarmos viver aquilo que Deus quer. O passado, ele nos ensina como nós devemos agir. Talvez algo que nós fizemos no passado que deu certo, então eu olho para o passado e eu vejo, não, se eu fizer isso dessa forma, as coisas vão caminhar. Então nós temos que olhar, irmãos, o passado como uma escola, uma aprendizagem para nós não cometermos os mesmos erros e também para que nós replicamos aquilo que deu certo. Ezequias, no capítulo 29, de 2 Crônicas, ele poderia repetir os mesmos erros do seu pai, poderia continuar no mesmo fracasso do seu pai, mas ele decidiu viver uma nova história. Ele decidiu viver um novo tempo. Então nós temos que tomar essa decisão de viver uma nova história, viver um novo tempo. Em Apocalipse 23, 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então não deixe o passado influenciar o seu futuro. O que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer com ele a partir de hoje. Para avançarmos, irmãos, temos que nos dispor das coisas velhas. De tempos em tempos, nós gostamos de fazer uma faxina em casa e tirar aquelas coisas que nós não utilizamos mais. Nós carregamos em nossa vida conceitos, opiniões, coisas que já estão ultrapassados. Em Mateus 9, nos versículos 16 e 17, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante o remendo rompe-se a roupa e faz maior a rótula. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, para que assim ambos se conservam. Então, nós temos que dispor das coisas velhas, para o Senhor fazer o novo em nossas vidas. Nós temos que abrir mão daquilo que está nos prendendo, de conceitos, de opiniões. Está disposto a aprender coisas novas.
Então nós temos que estar disposto a aprender, a abrir a nossa mente para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É necessário, irmãos, que nós abrimos mão de amizade, talvez amizades que estão nos levando. O Senhor quer acrescentar pessoas em nossas vidas, mas nós temos que nos desprender daquilo que nos faz mal. Para prosseguirmos para as coisas que estão adiante de nós, precisamos entender por qual motivo as coisas não aconteceram da maneira que queríamos. Isso é muito importante para as nossas vidas. Quando se tem um vazamento na caixa d'água e você leva a conta lá na Copasa, eles pedem para que você apresente uma nota fiscal de que você comprou algo para poder conter aquele vazamento, para eles poderem dar o desconto na conta. Então, antes de querermos avançarmos, nós temos que entender por que as coisas não avançaram da maneira que nós queríamos. Nós temos que analisar aonde está o vazamento, aonde está o erro que nós estamos cometendo para que o ano não se repita. Muitas vezes nós queremos ter resultados diferentes, mas permanecemos nas mesmas atitudes. Então, primeiramente, nós temos que entender o motivo. Por que isso aconteceu dessa forma? Tudo tem uma explicação em nossas vidas. Então, o que nós estamos vivendo hoje é consequência daquilo que nós vivemos no passado, daquilo que nós fizemos no passado. A nossa colheita hoje são as sementes que nós plantamos no passado. Então, se eu quero ter uma colheita diferente, se eu quero colher frutos diferentes, então eu tenho que começar a plantar sementes diferentes. Em Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganei de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, para mim ter uma colheita diferente nesse ano que vai se iniciar, eu preciso começar a plantar sementes diferentes, para que nós tenhamos resultados diferentes. Os anos, as histórias se repetem, os erros se repetem, porque não houve uma mudança. Não houve um reconhecimento daquilo que precisava mudar, daquilo que se precisava fazer de diferente. Então nós precisamos analisar as nossas vidas, não, onde que eu estou errando, o que eu preciso fazer, o que eu preciso consertar, para mim ter uma vida diferente, para mim viver um novo tempo do Senhor, para mim viver as novas coisas que Ele tem para nós. E além de mudar a semente, nós temos que semear. Quando nós recebemos um diagnóstico, o médico ele olha e fala: esse aqui, tal hora, tal jeito. Ele dá uma orientação, e se a gente não seguir, mesmo tendo com a receita, mesmo estando com o medicamento, não vai haver cura, porque eu não segui a orientação que o médico estava passando. Eu não fiz aquilo que o médico determinou para fazer. Aí a palavra fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha a importância que nós temos quando nós identificamos o que nós precisamos fazer, nós identificamos aquilo que nós precisamos mudar. Agora é preciso colocar em prática. Não adianta só eu estar com a receita na mão, não adianta só eu estar com os remédios na mão se eu não tomar desse remédio. Então,
nada muda se nós não mudarmos. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, mudar as nossas atitudes. Mas existem situações que estão fora do nosso controle. Vejamos a história de José. José, todos nós aqui conhecemos a história dele. Todos nós sabemos como iniciou e como terminou. Mas talvez se eu entrasse aqui, se você não conhecesse a história de José e falasse assim: olha, José foi jogado em uma cisterna. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José foi preso injustamente. Aí nós poderíamos pensar: não teve jeito para José. Mas nós olhamos para a história de José. Tudo o que Deus fez foi levando para o seu propósito. Eu fico imaginando se José não tivesse sido vendido como escravo, se José não tivesse sido preso, qual seria a história de José? Será que ele teria alcançado o posto que Deus deu para ele? Então, tudo levou José para o cumprimento do seu propósito, para a realização do seu sonho. Tem coisas que estão fora do nosso controle, irmãos, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos. A maneira que Ele age, muitas vezes nos coloca em dúvida se Deus está permitindo isso. Porque tudo o que aconteceu com José teve permissão de Deus. Mas só que os irmãos dele não sabiam que, ao invés de estar o afastando do sonho, do projeto de Deus para a vida deles, eles estavam sendo instrumentos na mão do Senhor, para levá-los até aonde Ele ia governar. E então nós não podemos olhar para as diversidades, nós não podemos olhar para as lutas, porque o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um plano, e tudo que acontece em nossas vidas, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando José assumiu lá, o nome do Senhor foi glorificado. A palavra fala do Senhor em Gênesis 28:15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Não desista de alcançar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Não desista, por mais que pareça, na ótica humana, impossível. Por mais que as pessoas falam que não vai dar certo, que não vai prosperar esse caminho. Por mais que as pessoas se levantem para falar: olha, isso não é para você. Mas não desista daquilo que o Senhor colocou em seu coração. Deus, Ele não dá sonho além da nossa capacidade, além do que nós podemos alcançar. E por isso, irmãos, que toda tribulação, toda adversidade que nós passamos é para nos aproximar mais do Senhor. É para quando acontecer, o nome dEle seja glorificado. Para prosseguirmos, irmãos, não podemos desperdiçar as oportunidades.
Muitas oportunidades vêm à nossa mão. E nós não podemos, porque perdem oportunidades que são únicas na sua vida. Lá no livro de Josué, capítulo 2, conta a história de uma prostituta, Raabe. Os espias entraram na terra de Jericó e quando eles se veem cercados lá por inimigo, eles escondem na casa de Raabe. E Raabe vê uma grande oportunidade de reconhecer o Senhor na sua vida. Ela falou assim: olha, quando vocês entrarem na cidade, não se esqueça de mim. Quando vocês entrarem para destruir essa cidade, não se esqueça de mim. Então, ela aproveitou uma oportunidade. Para vivermos um ano diferente, nós temos que aproveitar as oportunidades que virão. Muitas delas serão únicas. Mas nós temos que estar preparados para que quando vier, nós a agarremos. Para prosseguirmos, temos que decidir viver uma nova história. Essa decisão, ela é pessoal, irmãos. Ninguém pode decidir por mim. A minha esposa não pode decidir por mim. Então, nós temos que desejar, decidir viver. Não, eu vou viver. Eu falei aqui de Ezequias, ele decidiu, não, eu vou esquecer o que meu pai fez, eu vou apagar tudo que meu pai fez, e a partir daqui eu vou construir uma nova história. Ele chamou a responsabilidade para si, falou assim: não, nós vamos viver uma nova história, um novo tempo. Então é necessário que nós chamamos a responsabilidade para as nossas vidas. Nós somos os responsáveis, irmãos, por cada coisa que nós fazemos. Tem algumas pessoas que depositam a culpa: não, a culpa de eu estar vivendo dessa forma é do governo, não, é culpa da igreja, a culpa é de não sei quem. Mas a responsabilidade é pessoal. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Ninguém pode tomar decisões por você, é você que toma as suas decisões, é você que faz as suas escolhas. Então decida viver uma nova história, decida viver um novo tempo no Senhor, e a mudança tem que ser imediata. Muitas vezes nós falamos assim: segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo a caminhada, segunda-feira eu começo a oração, segunda-feira eu faço isso. Agora está chegando no final do ano: não, no ano que vem eu vou fazer isso. Não, agora já está chegando no final do ano mesmo, não vai mudar nada, o ano que vem eu começo. Mas a mudança, ela é imediata. Então nós precisamos mudar, assumir a responsabilidade e falar assim: não, amanhã eu vou começar. Não importa se é sexta-feira. Não, amanhã eu vou começar a orar mais tempo, amanhã eu vou dedicar mais tempo de oração, amanhã eu vou dedicar mais tempo na leitura da palavra. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Para prosseguirmos, temos que deixar Deus guiar as nossas vidas. Em 2 Samuel 22:31 diz assim: este é o Deus cujo o caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho do Senhor é perfeito. Muitas vezes a gente olha os caminhos que Deus está nos direcionando. Ele está falando assim: não, vai por esse lugar, vai por esse caminho.
E no nosso entendimento, nós questionamos. Já falei aqui algumas vezes, quando eu ia de Uber para UPA, eu traçava um caminho e acreditava que esse caminho seria mais rápido. Mas aí o motorista, ele dava voltas e voltas e voltas, e eu ficava sem entender. Mas por que esse motorista está indo por esse caminho, sendo que esse caminho é mais rápido, ele vai passar por menos ruas? Assim Deus faz nas nossas vidas. Talvez na nossa ótica, passar por esse caminho vai ser mais rápido. Mas só que nós não enxergamos aquilo que o Senhor enxerga. Nós não entendemos o que Deus quer fazer, mas Ele tem os seus planos. Ele tem os seus propósitos. E quando Ele nos leva pelo seu caminho, nós temos que dizer: Senhor, guia os meus passos. Não deixe eu fazer as coisas de mim, mas que o Senhor guie, que o Senhor me oriente. Porque na nossa ótica nós vamos querer sempre o caminho mais fácil. Mas nós não sabemos o que tem por detrás deste caminho. Então, deixe ser guiado pelo Senhor. Esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Esteja sensível à voz do Senhor. Para que, quando Ele falar: olha, vire à direita, você vire à direita. Quando Ele falar: vire à esquerda, você vire à esquerda. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor caminho para você. E nós temos que estar, irmão. Amém? A palavra fala em Efésios 3, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que atua em nós. A Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus. Irmãos, fica aqui essa palavra.